Deus é lindo, aleluia. Pode tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 1 ao 9, nós vamos ler. Para um melhor entendimento, nós vamos ler alguns versículos, para que você possa entender melhor. Estamos nesta noite celebrando Tabernáculos, Sucote, Festa das Cabanas. Pastor, o que é isso? Primeiro eu quero lembrar você que tem muitas festas que acontecem lá em Jerusalém e que algumas são destinadas àquele povo. Ali é uma festa exclusivamente para eles. Eu quero lembrar você de uma delas, a festa de Purim, que foi aquela ocasião que Esther e seu tio Mardoqueu salvou o povo de um extermínio completo. Havia um homem muito mau chamado Ramã, que queria exterminar o povo judeu, e você conhece a história, se não conhece, leia, uma história linda. A rainha Esther, juntamente com seu tio, impediu que o povo fosse exterminado. Esta festa é uma celebração deles lá, que diz respeito a eles. Mas existem outras festas que para nós têm um sentido espiritual e profético nas nossas vidas, como a Páscoa, como o Pentecostes, como Tabernáculos, que nós estamos hoje celebrando, e Hanukkah, que vamos celebrar no final do ano. Então essas 4 festas, a Manancial de Vida, nós costumamos celebrar, e você vai entender hoje o sentido. Ô pastor, não está judaizando a igreja? Não, meus queridos. Coloque no teu coração que Israel é a fonte da onde veio a nossa bênção. A nossa história, tudo começou lá. Então quando você olha para aquele povo, você tem que olhar com o povo um olhar de amor. Nós temos que entender que eles são, espiritualmente falando, nossos irmãos mais velhos. E quando nós temos algumas coisas, alguns utensílios que fazem parte de lá da história, não é que estamos judaizando ou estamos adorando alguns utensílios como o shofar, a menorá, né? Existe tudo um símbolo, o talite, tudo existe um símbolo, um porquê da história. O talite mesmo, quando a gente lê aquela história da mulher do fluxo de sangue, que diz que ela foi e tocou na orla do Senhor Jesus, ela tocou no talite, e ela foi curada. Ah pastor, então o talite se tocar cura? Não, não é isso, foi a fé dela que salvou ela, não foi o talite. Mas é só para dizer para você, por exemplo, eu trouxe aqui um kippá, você vê muitos judeus usando isso, né? E tem uma história no kippá, e a história mais bonita do kippá é que eles usam para que eles lembrem que acima deles há alguém maior, há um Deus que vê todas as coisas, pode todas as coisas. Então aquele judeu ou aquele homem que se sente o cara, quando ele usa, ele lembra e fala: não, eu não sou, é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então tudo tem um sentido que a gente vai aprendendo. E os portais de Tabernáculos estão abertos nesta noite. Vamos à história. João capítulo 7, versículo 1 diz: depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhes disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. E disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer tempo é tempo. O mundo não vos pode odiar,
mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, Jesus ficou na Galileia. Você pode dizer amém? Coloca a mão no seu coração e repita assim: Senhor Jesus, fala comigo, que a tua profecia, que a tua palavra, ela venha hoje mudar uma chave na minha vida e na minha família, em nome de Jesus, amém. Você pode agora pedir ao Senhor? Glória a Deus. Você vai me ajudar a pregar nesta noite, né? Glória a Deus, aleluia. Bom, o versículo 1 que nós lemos de João 7 fala assim: depois disso o quê? O finalzinho fala assim: procuravam matá-lo, matar Jesus. Pastor, como assim? Depois disso o quê? Pastor, por que procuravam matar Jesus? Eu quero te explicar que quando você lê, principalmente antes, você começa a ler lá no capítulo 6, você vai ler em casa, você vai perceber que Jesus andava instruindo, discipulando, ensinando ali as pessoas a respeito tanto do reino de Deus como acerca dele. E Jesus ele vai usando alguns termos dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fabrício, coloca capítulo 6, versículo 42 no telão para mim, por favor. Jesus ele estava, de uma certa forma, falando um papo reto, direto, olho nos olhos com os discípulos. E ele estava sendo duro com os discípulos. E os discípulos eles falavam assim: mas esse aí não é Jesus, filho de José e de Maria, que nasceu aqui entre nós? Como é que ele fala que ele desceu do céu, como está aqui em João 6,42? Como é que ele pode falar que ele veio do céu? Eles não estavam entendendo, porque era espiritual aquilo que Jesus estava falando, e eles ainda estavam ali na carnal, eles estavam na posição de carnal, eles não estavam olhando com olhos espirituais aquilo que Jesus estava ensinando. E você sabe que quando a gente confronta alguém, muitas vezes a pessoa ela não está aberta à cura e à libertação na vida dela, porque é mais fácil você se defender, dar atestado ou atacar alguém, do que você abrir o teu coração e falar: verdadeiramente eu preciso de restauração. Então, se você quer um conselho pastoral nesta noite, que você possa, em nome de Jesus, se abrir para cura e libertação, porque o Senhor, Ele quer derramar na tua vida cura e libertação nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Se você puder também colocar João 6,70, por favor. João 6,70. Aqui Jesus, eu vou até ler na minha Bíblia, não sei como está aí, mas Jesus respondendo para os discípulos diz assim: não vos escolhi eu os 12, contudo um de vós é um diabo. Olha que duro, que palavra dura. Contudo um de vós é um diabo, que tem outras traduções, mas está igual à minha Bíblia. Poxa, pastor, Jesus foi duro, mas ele estava sendo duro. E a palavra continua dizendo, se você ler em casa depois, que alguns, ouvindo isso, se afastaram, foram embora. Falando: não, vou acompanhar esse homem não, esse homem é muito duro. Jesus olha para os discípulos, para os 12, e fala assim: e aí, vocês não querem ir embora com eles não? Só que Simão Pedro, ali ele foi crente. Ele falou: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia. Ali ele foi crente, e ele estava aberto naquele momento a ser confrontado e a ser mudado. Queridos, quando a gente abre o coração, Deus ele não confronta a sua igreja, a sua vida, para te humilhar, não. Deus, quando nos confronta, Ele quer nos restaurar, quer nos renovar na presença dEle. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração, em nome de Jesus. E nesse texto que lemos aqui, do capítulo 7, do versículo 1 ao 9,
vemos Jesus ali ser censurado pelos seus. Muitos que andavam com ele, até mesmo os seus irmãos ali, não criam que Jesus era o Filho de Deus. E ali nós lemos que estava acontecendo a festa de tabernáculos na ocasião. E Jesus, ele não quer sair da Galileia e subir até Jerusalém. Ele diz: não, eu vou ficar. E ele não foi. Ele fala: eu vou permanecer aqui. A festa de tabernáculos durava uma semana, 7 dias. Ela começou semana passada, segunda-feira, e ela está encerrando lá em Israel hoje. É uma semana. Pastor, o que significa a festa do tabernáculo? Em hebraico, tabernáculos, o nome em hebraico é Sukkot, da onde vem o nome Sukkot. E traduzindo para nossa língua é cabana. Amém? Então tabernáculo, Sukkot e festa das cabanas é a mesma festa, tem o mesmo sentido. É só para te explicar. E Jesus, ele sabe que os discípulos estão indo, mas ele não vai, ele fica. Tanto no versículo 6 como no versículo 8 que nós lemos aqui, ele fala: eu não vou agora. Por quê? Porque não é o meu tempo. O tempo de vocês é diferente do meu. E aprenda uma coisa: Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecer. Talvez você hoje está ansioso, ansiosa por alguma coisa que você quer que aconteça, que nós temos, né, nós sofremos da síndrome do pensamento acelerado, aquela coisa de que não, eu quero que aconteça agora, eu quero que, né, faça agora. Mas em nome de Jesus, espere em Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o tempo de Deus na nossa vida é o melhor tempo. Se você crê, diz glória a Deus. Aí hoje na entrada estava batendo um papo com o Carlos, e ele até comentou, e eu falei: verdade. Até não falei nada para ele, mas eu pensei, vou usar isso na hora que eu estiver falando na ministração. Quando José, ele estava na prisão, ele disse lá para o copeiro: lembra-te de mim quando você estiver perante o faraó, fala de mim. Só que o copeiro demorou 3 anos para lembrar e falar de José para o faraó. Aí você fala: aí Deus tarda, né? Mas não falha, aquele jargão do mundo. Não, o nosso Deus não tarda e não falha. Nosso Deus faz na hora certa, a coisa certa na hora certa. Tem um tempo. Se o copeiro tivesse falado de José lá atrás, talvez José não tinha, né, sido erguido governador do Egito. Mas Deus esperou o tempo oportuno, a estação própria, para ele ir lá, o menino falar, e José ser honrado ali, ser considerado o segundo homem mais poderoso de todo o império do Egito, para a glória de Deus. Há um tempo determinado na tua vida. Aguarde, espere, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. E a Bíblia aqui, o texto fala que no último dia da festa de tabernáculos, Jesus sobe, Jesus vai. E olha uma coisa curiosa, Jesus, ele disse assim, você já ouviu ele falar: quem tem sede, venha até mim e beba. Você já ouviu essa expressão? Por quê? Na festa de tabernáculo havia um costume, uma tradição. O sacerdote, ele saía em procissão com a multidão pelas ruas de Jerusalém, e tanto ele como alguns irmãos iam levando cântaros, jarros, né, de barro. Eles iam pelas ruas cantando, celebrando, salmodiando, né, dançando. Quando eles chegavam no tanque de Siloé, eles iam até o tanque de Siloé, chegavam lá, eles enchiam aqueles cântaros, aqueles jarros de águas ali do tanque de Siloé, e voltavam com aqueles jarros erguidos acima da cabeça, simbolizando elevado, simbolizando assim purificação. E eles voltavam cantando, salmodiando, ali com o coração alegre, dando brados de alegria, porque era um costume da época.
E Jesus, conhecendo tanto o costume como os corações, quando Jesus ele diz, vinde a mim, bebe, ele quer dizer assim: ei, vocês não precisam ir até as águas de Siloé, até o tanque de Siloé, não, venham a mim e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. É por isso que Jesus ele usa essa expressão. E cada festa que nós celebramos, há, como eu já disse, um sentido espiritual e também um sentido profético para a nossa vida. Quando nós celebramos a Páscoa, nós dizemos: Jesus é a nossa Páscoa, aquele que morreu por nós, o Cordeiro que morreu por nossos pecados. Quando nós celebramos pães asmos, significa Jesus é o nosso pão asmos, que viveu entre os homens, mas não teve nenhum pecado. Aleluia. Jesus é a nossa primícia, ele ressuscitou, ele está vivo, glória a Deus. Jesus nos enviou o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Jesus também nos enviou a tocar trombeta, a anunciar as boas novas, a dizer e propagar que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Aleluia. Jesus nos chama nesta festa de tabernáculos para reinar com ele por toda a eternidade. Se você crê, diz glória a Deus. Ele nos chama, igreja, para reinarmos com ele. Aleluia. E antes da festa de tabernáculo, acontece uma outra festa chamada expiação, mais conhecida por Yom Kippur. Você talvez durante essas semanas ouviu falar essa expressão, Yom Kippur. Eu vi até algumas publicações aí, andaram pela internet, né, falando: pastor, o que é esta festa de Yom Kippur que antecede a festa de tabernáculo? A festa de Yom Kippur é uma festa de arrependimento, é uma festa de confissão. Na festa de Yom Kippur é proibido você se alegrar. Por quê, pastor? Porque na festa de Yom Kippur nós lembramos do pecado, e o pecado traz tristeza. Nós ali começamos a lembrar aquilo que fizemos errado, pisamos na bola, falamos errado, e é uma festa de quebrantamento, é uma festa de rendição ao Senhor, é uma festa de arrependimento pelos erros, pelo pecado feito. Então é proibido você se alegrar. Na festa de Yom Kippur, ela também é conhecida como a festa do perdão, aonde é convidado você a liberar o perdão para aquela pessoa que te ofendeu, naquela pessoa do serviço, e fale para ela: olha, me perdoa, eu estou arrependido, eu quero liberar o perdão também na sua vida. E também o perdão de Deus a toda a humanidade nessa época acontece. Aí na sequência vem a festa de tabernáculos. Só que a festa de tabernáculo é o contrário de Yom Kippur. Em Yom Kippur você não pode se alegrar. Na festa de tabernáculo você deve se alegrar. Aleluia. Por quê? Porque ela é uma festa de gratidão a Deus. Ela é uma festa de alegria, com músicas, com danças, com celebração. E na festa de tabernáculo é proibido você ficar triste. Por isso que nesta noite a equipe de louvor tocou muita música alegre, de celebração, e vai continuar. Eu quero ainda celebrar nesta noite, depois da palavra com vocês. Ainda a gente vai adorar ao Senhor, ainda a gente vai celebrar ao Rei dos Reis, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém seu? Nós vamos, em nome de Jesus. Então a festa de tabernáculos é uma festa aonde nós agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas pelas mãos dele. Glória a Deus por isso. E na festa de tabernáculos, se você fosse essa semana lá em Israel, andando ali nas ruas, você ia ver que toda casa tinha uma cabana, uma tenda armada no quintal. Você ia falar assim: pastor, o que está acontecendo? Por que esse povo, todo mundo armou tenda, barraca
né? Por isso que o nome festa do tabernáculo é festa das cabanas. Nessa época, os judeus eles chamam a família para estar dormindo fora de casa em cabanas. É nesse momento que eles começam a contar as histórias da Bíblia. Eles lembram sobre a criação, lembram sobre os patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, falam a história de José, falam a história de Josué, mas principalmente eles lembram os 40 anos de peregrinação no deserto. Lembra quando o povo foi libertado da escravidão do Egito, e aí eles foram em direção à terra de Canaã, mas eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos, e olha que interessante, nesses 40 anos que eles estavam ali peregrinando, eles estavam sem casa, então eles dormiam em tendas, em barracas, e também o Senhor nessa ocasião não deixava faltar nada para eles. Olha, Deuteronômio 8, quando você lê, as roupas e os sapatos que eles tinham, os chinelos que eles tinham, cresciam junto com eles, e olha que lindo, não se desgastava, as roupas e os calçados deles não acabavam, durante 40 anos eles estavam com a roupa intacta, a roupa ali, e quando eles tinham fome, Deus mandava maná dos céus, codornizes. Quando eles tinham sede, Deus tirava a água da rocha para dar, né, para matar a sede deles. No deserto de manhã é um sol escaldante, mas Deus colocava uma nuvem para acompanhar e fazer sombra para eles. E quando era noite, a temperatura caía a zero, era um frio demais ali. Deus mandava ali uma coluna de fogo para aquecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus inventou primeiro, né, o ar condicionado ali para aquecer o povo, aleluia, no meio do deserto. Eles não precisavam de nada. Deus ali, Ele era a cobertura, a proteção e também a provisão para aquele povo. Então levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus tem cuidado de você, não tem lhe faltado nada. Hoje você dormiu em uma cama, você tomou café, você almoçou, e muito provavelmente chegando em casa você vai jantar, vai comer alguma coisa. Por quê? Porque Deus tem sido a sua cobertura, tem sido a sua provisão, tem sido a sua proteção, e não tem lhe faltado nada em nome de Jesus, e nem vai faltar. E se você crê, aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Deus tem cuidado de você, aleluia. Então quando nós celebramos tabernáculos, nós estamos celebrando isso. Não tem faltado nada, Deus tem cuidado de mim, Ele tem dado a provisão, a proteção, tudo aquilo que eu preciso, Deus cuida de mim, aleluia, glória a Deus. E como eu disse, é uma festa espiritual e também uma festa profética. Tabernáculos, ele tem um sentido profético na nossa vida, que aponta para o futuro. Como assim, pastor? Um futuro que nós vamos morar na Nova Jerusalém com Ele. Ô pastor, o senhor está dizendo que eu não vou morar aqui? Tem aí algumas religiões que falam que a gente vai acabar morando aqui. Não, eu sinto te decepcionar, mas a gente não vai, nós não somos daqui. Às vezes você canta hino e você nem percebe a letra, né? A gente canta aqui: eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Isso é uma palavra profética, porque nós não somos daqui, meu querido. Nós vamos para Nova Jerusalém, há mansões celestiais que o Senhor preparou. É por isso que Jesus diz lá em João 14, Ele diz assim: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Aí Ele disse assim: mas olha, eu vou, mas eu vou voltar, porque aonde eu estiver, eu também quero que vocês estejam comigo. Oh, glória a Deus! Pode aplaudir Jesus, aleluia!
Ele vai vir buscar, aleluia. Glória a Deus. Se quiser colocar Filipenses 3:20, o nosso tempo aqui estão com os dias contados, aleluia. Nós vamos um dia estar lá nos céus com Ele, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Filipenses 3:20: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E a festa de tabernáculos é a festa do encontro com Deus. Ô pastor, explica melhor. Aí eu vou pedir para você colocar aquela foto, por favor, que eu pus aí no computador do tabernáculo. Tem 4 fotos do tabernáculo. Coloca uma por vez. Um dia, eu não tenho tempo de ministrar sobre o tabernáculo na época de Moisés, quando ele saiu no deserto. Mas o tabernáculo, eu sou apaixonado por esse tema, por esse estudo. Ele tem tanta coisa, profecia espiritual para nós, para a nossa vida. Eu sou apaixonado. E se a gente for falar, a gente vai gastar 1 hora e meia brincando aqui de tanta coisa legal e boa que tem através do estudo do tabernáculo. Essa é uma, tem 4 fotos, vai mudando aí, ou você já passou as 4? Pode ir mudando aí. Olha, o tabernáculo aí é uma foto do deserto. Você vai ver que ao redor do tabernáculo tem várias cabanas que eram, apaga, fica melhor, isso, apaga. Ao redor do tabernáculo tem cabanas que eram as 12 tribos. Então Deus, ele colocava a nuvem, e quando a nuvem se movia, o pessoal entendia: vamos desmontar o tabernáculo e vamos seguir a nuvem. Eles andavam, a nuvem parava, opa, Deus mandou parar, vamos montar o tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo e montavam as tendas em volta. Cada tribo montava a sua tenda ao lado do tabernáculo. Guilherme, obrigado, pode acender. Já vou pedir outra foto. Então o tabernáculo de Deus, ele era dividido em 3 partes. Havia o átrio, diga átrio. Santo lugar, diga santo lugar. E tem lugar santíssimo, diga lugar santíssimo. Ou então Santo dos Santos, é o mesmo. Lugar santíssimo e Santo dos Santos é o mesmo. Talvez você fala átrio. Agora eu estou lembrando aquela música antiga que falava assim: nos teus átrios, Senhor, eu quero sempre estar. Pastor, né? E no santo lugar. Aí você fala: pastor, agora eu entendi porque que tem essas palavras nas letras das canções. E o átrio era o que? Era quando você entrava no tabernáculo, era a porta de entrada, era o cartão de visita do tabernáculo, era o átrio. Lá você encontrava a pia da purificação e também o altar de pedra para o holocausto. A pia da purificação, você chegava lá, tinha água e você se lavava, e depois você ia para o altar de holocausto e oferecia um holocausto, um sacrifício ao Senhor, para que Deus recebesse a sua vida. Pastor, eu não vou entrar em detalhe, porque senão, mas eu gosto do tabernáculo. Pastor, hoje em dia, o átrio simboliza o quê? Você veio para este culto, para a casa de Deus, ou quando você vai para qualquer lugar visitar uma igreja, o átrio, quando você entra para o culto, ele não começou, ou já começou, não importa. Eu vou dar um toque pastoral. Nunca já chega já chega os levitas, já chega pegando o instrumento, já vai tocando, ou então você já entra de qualquer jeito. Se você fizer isso, muito provavelmente não vai fluir. Mas quando você entra, você separa 5 minutos para dobrar o teu joelho, para atrair a atenção de Deus. É a purificação, é o seu sacrifício a Deus, dizendo: Senhor, eu vim, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, meu Deus, fala comigo. Usa o pastor, usa os meninos do louvor, usa, Senhor, o meu irmão do lado. Queridos,
eu tenho certeza que neste dia os céus vai descer, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. A segunda parte, depois que você passava pelo átrio, vinha o santo lugar, e no santo lugar tinha o altar de ouro para queimar incenso, e o nosso incenso é a nossa adoração. Hoje você queimou incenso aqui, você adorou o Senhor, e você vai queimar mais um pouquinho de incenso no final, amém? Glória a Deus. Tinha também de um lado a mesa de pães da preposição, e também do outro lado o castiçal de ouro, a menorá, do outro lado. E depois que você ia mais para frente, havia um véu que separava o terceiro cômodo do tabernáculo. Então nós passamos pelo átrio, pelo santo lugar, e havia um véu que separava o santíssimo lugar, o lugar santíssimo, o santo dos santos, né? Aí você já começa a lembrar, né, as músicas que nós cantamos mais uma vez, né? O véu que separava já não separa mais. Você lembra disso? Você cantou muito e não entendia. Por quê? Porque Jesus, ele rasgou aquele véu e ele deu acesso ao Pai. Aleluia. Então não tem mais separação. Você hoje tem acesso, por Jesus, acesso ao trono da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí você entrava no Santo dos Santos, lugar santíssimo. Lá dentro você encontrava a Arca da Aliança, que aí coloca para mim a foto da Arca da Aliança. Tem duas fotos aí. Ô Eric, apaga para mim, por favor. Na Arca da Aliança, aqui tem duas fotos. Você encontrava ali o cajado de Arão que floresceu, as tábuas da lei com os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, e também um pote com uma porção do maná, aquele maná que Deus trazia diariamente para alimentar o povo, como testemunho para as outras gerações. E também ali na tampa chamada propiciatório. Ai pastor, o que é isso propiciatório? Eu mandei um vídeo hoje para você entender, o pastor lá falando sobre essa palavra, propiciatório, com 2 anjos querubins ali, com um virado para frente com o outro, com as suas asas voltados para frente um do outro. Pode ligar aí, Eric, por favor. E aí você encontrava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas aí, queridos, uma curiosidade que eu quero dizer para vocês. Neste lugar santíssimo, não era qualquer pessoa que podia entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo. Ele se preparava, ele se consagrava, ele jejuava, orava. Porque o profeta, ele tem a incumbência de ouvir de Deus e transmitir ao povo. O sacerdote é o contrário, ele ouve do povo e ele leva a Deus. Então o sumo sacerdote, que era o líder, ele se consagrava, se preparava, e ele entrava no santo lugar, e na sua cintura era amarrado uma corda que ia até a saída do átrio ali, aonde os irmãos estavam lá, a congregação, os sacerdotes estavam todos lá, segurando a ponta da corda. E o sumo sacerdote, ele adorava, ele queimava incenso, ele levava o pedido do povo, ele tinha um período de consagração ali no santíssimo lugar, e na sua cintura, além da corda, tinha sinos que ficavam fazendo barulho. Então o povo estava lá fora e estava ouvindo ele andando e fazendo barulho, eles entendiam: opa, o sumo sacerdote está vivo, glória a Deus, ele está entregando. Mas se Deus não recebesse a adoração, o pedido, se Deus achasse que não era digno de estar lá, Deus fulminava, matava o sumo sacerdote. E como é que o povo sabia que o sumo sacerdote morreu, se não podia entrar? Havia um silêncio. E aí como é que eles iam tirar? A corda, puxava. Eles nem entravam para pegar o corpo, eles puxavam para fora, e aí saía
E aí, mais uma vez eu vou te dar uma oportunidade de glorificar o Senhor. Eu acabei de falar para você que como que o pessoal sabia que o sacerdote estava vivo? Porque ele fazia barulho. Porque o sacerdote, quando não fazia barulho, é porque estava morto. Então vou dar 5 minutinhos, 5 segundinhos para você glorificar o Senhor, fazer muito barulho ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu e você não tínhamos a mínima condição de entrar no lugar santíssimo. O pecado nos separava de Deus, mas Jesus, ele foi na nossa frente. Na cruz ele abriu o caminho, e Jesus falou assim: Júlio, vem cá, me segue. Ele disse assim: Daniel, vem cá, me segue. Ele disse assim: Amélia, vem cá, me segue. Ele disse assim: Carlos, vem cá, me segue. Ele disse: Eric, vem cá, me segue. Aleluia. E aí hoje nós passamos pelo átrio, pelo santo lugar, através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Nós temos livre acesso ao Pai por Ele. Glória a Deus. Aleluia. E repita assim, ó, diga assim: eu tenho certeza que nas bodas do Cordeiro eu estarei lá com o meu Senhor. Aleluia. Sabe por que você vai estar lá? Porque você tem uma identidade em Cristo. Você é filho, você é filha de Deus. Aleluia. Você é príncipe, princesa do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é trigo e não joio. Como assim, pastor? Até vou explicar isso, mas quero pedir que o louvor suba aqui para a gente adorar o Senhor. Aleluia. Fica de pé, que eu já estou terminando, para nós adorarmos ao Senhor. Você é trigo e não joio. Em Mateus 13, a partir do versículo 34 em diante, a palavra de Deus está falando sobre o trigo e sobre o joio. O trigo é aquele que, quando ouve a voz do Senhor, o trigo se dobra. A Bíblia fala de um povo de dura cerviz. A nossa, ali, a cervical que nós temos nas costas, ela que nos proporciona dobrarmos, né? Agacharmos, a coluna, né? Cervical. E quando Deus ele fala sobre povo de dura cerviz, é aquele povo que não se dobra, é aquele povo que, quando ouve a voz de Deus, do Espírito Santo, ele não se dobra. Mas o trigo não. O trigo ele tem um caule flexível, ele se rende, ele se prostra, ele adora ao Senhor. É diferente do joio. O joio, ele não tem uma raiz profunda. Um joio é uma planta semi-parasita. Ela cria raiz naquela planta que estiver mais perto do lado dela. O joio é dessa forma. É por isso que Deus ele tolera o trigo crescer junto com o joio. Por quê, pastor? Porque se Deus quiser arrancar ali o joio do trigo, vai machucar. Ele vai ali, na hora, vai ferir o trigo. E é por isso que Deus tolera. Mas no grande dia da colheita, a grande colheita do Senhor, na hora que isso acontecer, o joio, ele vai para a fogueira, mas o trigo vai para o celeiro de Deus. Aleluia. Então seja trigo, não seja joio na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus.